Muito bem, estamos gravando a aula e a aula de hoje será sobre junções. Quando a gente fala simplesmente junção, a gente se refere à junção interna. Então, fica implícito que a junção é a junção interna. Quando a gente quer fazer uma junção externa à esquerda ou externa à direita ou completa, aí sim a gente fala junção à esquerda, junção à direita ou junção completa. Relembrando aqui, a gente vai formar um produto cartesiano das relações e a gente vai forçar uma igualdade entre os atributos da coluna de junção, que pode ser qualquer atributo que tenha o mesmo tipo de dados. Em geral, é a coluna que possui a chave estrangeira combinando com uma outra chave primária da outra tabela, tá bom? Então a gente usa a junção para relacionar duas tabelas. Nesse exemplo eu tenho o cliente, com o número do cliente, nome, endereço, saldo e código do vendedor, e tenho a tabela vendedor com o código do vendedor e o nome do vendedor. O código do vendedor aparece em cliente como chave estrangeira. Se eu faço uma junção de cliente com vendedor, eu sei os clientes e os vendedores que os atenderam, ou os vendedores e os clientes atendidos por eles. Tá bom? Então eu relaciono as duas tabelas. Qual é a coluna de junção neste caso? Código de vendedor seria a coluna de junção, porque é a chave estrangeira aqui na tabela cliente. Então, quando eu faço uma junção entre cliente e o código de vendedor, eu tenho este resultado aqui, né? Vejo onde é igual na coluna de junção das duas tabelas, e onde for igual, aparece na minha resposta. Então, no caso, eu teria essas 4 tuplas em azul na minha resposta. Aqui, então, eu tenho os clientes e os vendedores que os atenderam. Aqui eu tenho aquele exemplo que eu sempre mostro, né, das tabelas R e S. Tenho aqui à direita o resultado da junção de R com S. A gente vai fazer a combinação de resultados de R e S e olhar onde os valores na coluna de junção são iguais. No caso, a coluna de junção é a coluna A de R e a coluna A de S. Onde elas são iguais, eu apresento aqui no meu resultado. Eu tenho duas igualdades. Aqui o A vale 1 e aqui o A vale 1. Aqui o A vale 2 e aqui o A vale 2. Então, vai ser esta tupla aqui combinada com esta tupla de cá, por conta das igualdades de 1, e essa tupla daqui combinada com essa tupla de cá, por conta da igualdade dos números 2. Daria, então, essa tabela aqui. Como eu fazia isso daqui em SQL? Na aula passada a gente viu uma forma de fazer isso. Select R.A, S.A, B, C e D from RS, where R.A igual a S.A. Ou eu posso fazer com essa outra sintaxe aqui, ó, que é a sintaxe nova desta aula. Select R.A, S.A, B, C, D from tabelas R e S. Quero fazer uma junção entre R e S. Então, from R, join, que é junção, S, on, e aqui eu coloco a igualdade da coluna de junção. Então, eu posso fazer a junção interna assim, on where, aqui eu forcei a igualdade R.A igual a S.A, e coloco as tabelas separadas por vírgula, ou eu posso fazer assim, from R, join S, on, e coloco a igualdade da junção, ok? Aqui eu tenho aquele exemplo do cliente e os vendedores atendidos pelos clientes. Select número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, saldo. Aí o código do vendedor, eu só pedi para ele mostrar uma vez, no caso do cliente, que eu chamei de C aqui, ó. Por que só uma vez? Porque é o mesmo valor, né? Estou fazendo uma junção, então vai ser o mesmo valor. E nome do vendedor. From cliente C, vendedor V, where C.código do vendedor igual a V.código do vendedor. Outra sintaxe, select os atributos que eu quero, from cliente C, join vendedor V, on, e a igualdade. C.código do vendedor igual a V.código do vendedor. Então, ó, usando essa nova sintaxe com join, eu quero que vocês mostrem para mim os nomes dos funcionários e os nomes dos departamentos em que eles trabalham.
Ou seja, quero mostrar dados de funcionários e departamentos em que eles trabalham. Eu preciso relacionar aí duas tabelas. Por que preciso relacionar duas tabelas? Porque o nome do empregado está em empregado e o nome do departamento está em departamento. Se eu pedisse os nomes dos empregados e os números dos departamentos em que eles trabalham, eu poderia ver só na tabela empregado, porque tem um número de departamento aqui. Como eu quero também o nome, não vai ter jeito, tem que fazer junção necessariamente, ok? Executado o script, vocês já podem resolver o exercício, tá? Aqui no pgadmin, o nome das colunas é, em empregado, eu tenho pnome, que é o primeiro nome, sobrenome, e número débito é o número do departamento. E em departamento eu tenho número débito e nome débito. O que eu quero? Select. De quais colunas? Da pnome. Pnome, que é o primeiro nome do cara. O que mais? O sobrenome. Sobrenome. E o nome débito. E o nome do departamento. Preciso especificar claramente de quais tabelas são essas colunas aqui? Precisa. Não preciso, porque pnome só existe na tabela empregado. Sobrenome também só existe em empregado e nome do departamento só existe em departamento. Então não preciso especificar, tá? From. Quais são as tabelas que eu estou utilizando? Empregado e departamento. Empregado, vou chamar de... Eu não preciso, na verdade, né? Mas vou colocar aqui empregado e... Join. Eu quero fazer uma junção interna. Departamento. Vou chamar de D. Aí eu coloco a condição de junção. On. Qual que é a coluna que eu quero fazer a junção? Número do departamento. Número do departamento. Então, número do departamento na tabela empregado tem que ser igual ao número do departamento na tabela departamento. Então, ficou assim. Select pnome, sobrenome, nome do departamento from empregado e join departamento D on e ponto número do departamento igual a D ponto número do departamento. Vou executar. E ele retornou para mim uma tabela com 15 tuplas. Carla Pérez trabalha no Papaléguas, Carlos Magno no Papaléguas, João Silva no Frajola e assim por diante. Próximo exercício. Usando join novamente, mostre os nomes dos funcionários e os nomes dos seus dependentes. Não tem o nome do dependente aqui na tabela empregado. O nome do dependente está na tabela dependente. Eu quero os nomes dos empregados e os nomes dos dependentes. Então, novamente, eu tenho que relacionar as duas tabelas. Se eu faço uma junção entre empregado e dependente, uma junção interna, eu terei os empregados e os seus dependentes. Então, eu tenho que fazer uma junção entre empregado e dependente, mostrando as colunas que eu desejo mostrar. Ó, eu preciso mostrar os nomes dos funcionários. Então, eu vou mostrar o primeiro nome e o sobrenome dos funcionários. Então, tem que fazer select, nome, que é o primeiro nome, sobrenome desses funcionários. Além disso, eu quero mostrar os nomes dos dependentes. Qual é o nome da coluna nome de dependente? Tem aqui na tabela dependente. E é nome underline dependente. Então, nome dependente from. Que tabelas eu tenho que relacionar? Departamento e dependente. É empregado, né? Empregado e join dependente de. Departamento não tem nada a ver aqui. Tava pensando até aqui. Então, from empregado e join dependente de on. Qual é a coluna de junção? Código EMP. Código EMP. Então, empregado chama code EMP e independente também chama code EMP. Então, e ponto code EMP igual a d ponto code EMP. Eu quero mostrar o primeiro nome, o sobrenome e o nome do dependente usando as tabelas empregado e dependente. Faço uma junção interna pela coluna de junção que é code EMP.
Vou executar. Aparecem 7 tuplas. Então, a Carla Pérez tem 2 dependentes, João Silva e a Ana Silva. A Maria Silva tem um dependente, que é o Pietro. A Ana Carla tem 2 dependentes, a Júlia e o Carlos Antônio. E assim por diante. Usando o join, mostre os nomes dos funcionários, os nomes dos projetos em que eles trabalham e a quantidade de horas trabalhadas em cada projeto. Agora, ó, eu quero os nomes dos funcionários, nomes dos projetos. Nome do funcionário está na tabela empregado. Nome do projeto está na tabela projeto. Como eu sei quais são os empregados e os projetos em que eles trabalham? Pelo código empregado. Pelo Mas não código do tem, empregado, mas no projeto não tem código do não empregado. tem empregado. Deixa eu ver aqui, trabalha para, mas trabalha para. É número de projeto. E o horas trabalhadas está onde? Trabalha para. Está no trabalha É. para. O que mais que tem no trabalha para? Código do empregado e número do projeto. Código do empregado e o número do projeto. Se eu tenho empregado trabalha para projeto e a cardinalidade é N para M, o que vai acontecer? N para M cria uma terceira relação. Cria uma terceira relação com as chaves das duas tabelas como chave primária composta e chaves estrangeiras, certo? Certo. Então, esse trabalha para aqui, ó, nada mais ele é é uma- do que a tabela adicional que relaciona projeto N. com empregado numa cardinalidade N para M. Caramba, já tava o nome, ó. Trabalha para, já dá para saber que é um relacionamento. Exato. Então, ó, um empregado trabalha para vários projetos. E em um projeto existem vários empregados trabalhando. Beleza? E o horas trabalhadas está em trabalha para, o que significa que ele depende tanto do empregado quanto do projeto. Então, neste caso aqui, eu vou ter que fazer uma junção também para eu saber os empregados e os projetos em que eles trabalham. Mas essa junção não vai ser de 2 tabelas unicamente, vai ser de 3 tabelas. Vai ser uma junção de empregado com trabalha para pelo código do empregado e depois de trabalha para com projeto pelo número do projeto. Quero os nomes dos funcionários, nomes dos projetos em que trabalham e a quantidade de horas trabalhadas. Então, os nomes das colunas que eu quero mostrar são primeiro nome e nome. Sobrenome, é o sobrenome do empregado. Nome do projeto. Qual é o nome dessa coluna? Vou lá na tabela projeto. E é nome projeto. E quero as horas trabalhadas em cada projeto. Onde estão as horas trabalhadas? No trabalha para. Então eu vou lá no trabalha para e vejo o nome da coluna lá. É horas trabalhadas. From. Quais tabelas eu tenho que usar? Terei que utilizar aqui três tabelas. Empregado. Terei também trabalha para e projeto. Agora, como que eu faço essas junções? Vou fazer assim, ó. Empregado, join, trabalha para. Qual que é a coluna de junção entre empregado e trabalha para? É o código do empregado. Vou chamar empregado de E, vou chamar o trabalha para de TP, e vou chamar o projeto de P. Então, ó, tô fazendo from empregado E, junção, trabalha para TP, on, coluna de junção, E ponto. Podemp igual a TP ponto podemp. Fiz isso daí, é uma das junções que eu tenho que fazer. Empregado E, join, trabalha para TP, on, e.codemp igual a tp.codemp. Feito isso daí, eu preciso fazer uma junção entre o TP e o P. Então, disso daqui, eu farei um outro join. Join, projeto P, on. Qual é a coluna que une projeto, que é o P, e o trabalha para, que é o TP? É o número do projeto. Então, TP, ponto, número do projeto,
igual a P ponto número do projeto. Ficou assim o meu comando, ó. Select, primeiro nome, sobrenome, nome do projeto e horas trabalhadas de quais tabelas? Empregado e, junção, trabalha para, na coluna código do empregado, junção com projeto na coluna código do projeto. Vou executar isso aqui. Ele mostrou para mim 23 tuplas. Carla Pérez trabalha no projeto Android 1.0, 10 horas por semana. Ela trabalha também no Android 1.1, 10 horas por semana. E ela trabalha também no iOS avançado, 10 horas por semana. Aí depois ele mostra de novo outro dado da Carla Pérez, que trabalha também na Arquiteturas Inovadoras, 10 horas. E assim por diante, tá vendo? É esse o resultado. Então, eu estou mostrando o nome das pessoas, o nome dos projetos e a hora, a carga horária dessa pessoa nesse projeto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!